Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, quando você estiver assistindo esse vídeo. Deus abençoe. Saudações aqui do Pastor Valdir. Como vocês estão por aí? Meus amigos, meus irmãos, graças a Deus, que estamos aqui na perseverança no ministério da oração e orando por todos, principalmente os domésticos da fé e os inscritos do nosso humilde canal, né? Vamos perseverar, hein, meus irmãos? Vamos perseverar na oração das 18 horas, a oração que é denominada a oração da gratidão, do agradecimento, aonde você vai se render aos pés do Senhor Jesus pela fé que uma vez foi dada aos santos. Quer dizer, aos crentes, aos seguidores de Cristo, que a Bíblia fala que são os cristãos, que foi chamado, os discípulos do Senhor Jesus foi chamado pela primeira vez, lá nos Atos dos Apóstolos, todo aquele que pregava a respeito da vida, dos ensinos, da doutrina, da morte, da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e assim obedecia aos seus ensinos, às suas palavras, à sua lei, eram denominados de cristão. Os crentes, os apóstolos, os discípulos. E aí tinha uma vida diferente, tinha um padrão de vida exemplar, de honestidade, de sinceridade. Eram pessoas humildes. Nas suas vidas tinha ausência de orgulho, de soberba. Não tinha não. Avareza, materialismo, desejos obscenos, pecaminosos, fornicação, adultério, orgias sexuais malignas, idolatria, adorando ídolos das religiões daquela época, que igual semelhança nós temos hoje do catolicismo, da idolatria de santo, de gesso, de ferro, de pau. Não, o verdadeiro cristão, ele é autêntico, humilde, e a maioria daquela geração não precisava nem fazer voto de pobreza, não precisava não. Eles já tinham uma abstinência do desejo maligno da avareza. Eles não aceitavam fazer pacto satânico com desejo de riqueza, de querer ficar rico via pacto maligno, que nessa geração virou um modismo, né? Virou um modismo. Essa geração nossa é a geração dos falsos profetas, dos avarentos, dos enganadores, dos perjuradores, adoradores de Balaão, de Baal, né? O Balaão, ele se dobrou, o Balaão era um profeta lá em Israel, que profetizava em troca de prata, de ouro, de bajulação, e foi reprovado pelo Senhor Deus. E era possuído por um espírito do orgulho, da exaltação de si mesmo. Olha essa crônica que eu trago para vocês hoje, hein? Olha esta reflexão. Então, nós precisamos preservar o caminho da verdade. Como diz lá em Atos também, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, sempre pregavam e ensinavam as pessoas a rejeitar os costumes dos povos que são contrários à sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu e você somos a sequência desse ensino. Hoje, quando você ensina que as pessoas devem permanecer com o seu padrão de vida, de seguidor do Senhor Jesus,
que você comece a ensinar as verdades bíblicas, que eu sempre ensinei que nós temos que manter no caminho antigo, no ensino antigo da Escritura, para nós alcançar o reino do céu. Para nós estarmos, quando deixar essa vida terrena, nós também possamos estar onde Cristo está. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso líder maior, aquele que deu a sua vida em resgate de muitos. E olhe aí a situação que está noiva de Cristo, que é a igreja, que são pessoas. Igreja é um grupo de pessoas que saiu para fora do sistema. Este é o sinônimo, o nome original da palavra igreja. Não é aquele templo, aquela instituição religiosa que virou empresa para enriquecer, para enganar, para mentir, para lavar dinheiro. São cartéis da fé, homens cruéis que estão condenados, já estão condenados ao fogo do inferno, e induz muitas pessoas para o mesmo abismo do qual estão cavando a sua própria sepultura para descer o abismo. Então, eu e você temos que sair fora desse negócio, tá? Não vamos compactuar com isso, não. Vamos ser um combatente. Voltar ao caminho antigo e preservar esse caminho até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, que em breve voltará para nos arrebatar junto dele. Aonde ele estiver, nós possamos estar também. Aquele que perseverar até o fim, nas pegadas do Senhor Jesus, mantendo sua vida íntegra, pura, também vai estar onde ele está. Ele está no céu, mas ele está em espírito e em verdade, nos acompanhando, nos auxiliando e manifestando na nossa vida com sinais, prodígio e maravilha, pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se espera e a prova daquilo que não se vê. Esta é a fé que remove montanha e também que nos conduzirá até o céu. Por quê? Porque o nosso líder maior, o Senhor Jesus Cristo, ele é o autor e consumador da fé para aqueles que crêem nele. Se não crê nele, não tem como ele colocar na nossa mente, no nosso coração, esta dádiva que se chama fé. É o fator de você acreditar no Senhor Jesus. E quem tem fé nele, obedece ele. Né? Fé significa crer, acreditar. É você acreditar que você vai alcançar o impossível, aquilo que você não consegue ver materialmente, fisicamente, você não consegue, você não pode. Porque o Senhor Jesus, ele mesmo diz, tende fé em Deus. Por quê? Para os homens parece impossível, mas para o Senhor Deus, o nosso Pai, diz o Senhor Jesus, crede em Deus, porque para Deus todas, sem exceção, todas as coisas são possíveis. Graças a Deus por isso, né, meus amigos, meus irmãos? Fica com essa reflexão e tenha um bom dia. Estamos chegando no meio do mês, né, de abril, mês 4, e vamos perseverar na oração, tá? Olha só, depois eu vou gravar uma crônica espetacular a respeito do grande faraó, que está lá em Êxodo capítulo 5, né? Êxodo capítulo 5. Estou fazendo um estudo sobre esse tema, hein, meus irmãos? Estou fazendo um estudo sobre o grande faraó que está replicando. Eu vou trazer uma crônica sobre o faraó que está aqui no Brasil. Nós temos um faraó aqui e eu vou trazer uma crônica sobre esse assunto. Êxodo capítulo 5. O grande faraó que dominava o povo hebreu, que não deixava o povo hebreu sair do cativo. E dentro do nosso sistema governamental, nós temos um grande faraó. Estou deixando uma dica, hein? Você já sabe quem é ele? Que ele endurece cada vez mais e oprime as pessoas, colocando várias pessoas no cárcere, perseguindo centenas e centenas de pessoas, que é contrário às suas ideias, às suas ações.
Assim como o grande faraó do Egito caiu, este grande faraó também, que está dentro daquele tribunal que tem aquelas 3 letrinhas, né? STF. O faraó tá lá, tá? Tá caindo também. Tá caindo. O perseguidor, aquele que endurece cada vez mais que o Senhor Deus fala. O povo está sendo oprimido, perseguido. Então, eu vou trazer essa crônica no próximo vídeo. Certifique-se da sua inscrição no nosso canal para você receber mais conteúdo sobre esse assunto. E eu vou estar fazendo um propósito de oração e santo jejum para me trazer essa crônica sobre o faraó brasileiro, para você ver que o Espírito Santo ilumina os olhos do nosso entendimento, para nós entender como que está a situação no Brasil, tá? Como que tem um comparativo entre o povo hebreu, que era o povo de Israel, que era perseguido por esse grande faraó, que era o governante do Egito, o governador geral, o chefão do Egito, né? Perseguia o povo de Israel, que era temente a Deus, que era de direita, conservadora, conservava os costumes da santidade e o temor ao Senhor Deus, o grande Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Isso causava uma ira no grande faraó, que caiu por terra, que derreteu, assim como o nosso faraó brasileiro está derretendo também. Daqui a pouco não vai virar nada. Aquele que é contra Deus, ele sempre perde. E aquele que está na luz, que é o Senhor Jesus, sempre vence. Então é preciso nós perseverar e vamos vencer em nome do Senhor Jesus. Considere se inscrever, toque o sininho, deixa aí o seu joinha para apoiar. Vamos fazer esse canal crescer, né, meus irmãos? O canal é uma bênção. Estamos trazendo aqui sempre palavra revelada, inspirada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, honrando e glorificando o nome do Senhor Jesus e a sua palavra. Amém? Tenha todos um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo.